Bem-vindos, alunos da terceira série, ao Escola Paraná. Eu sou o professor Cleverton e essa é a aula número 32 de História. Antes de começarmos, não se esqueça, se você está assistindo pela TV, leve na escola suas atividades. E no Classroom, clique no link número 1, atividade obrigatória, realize sua atividade e faça a postagem, porque ela também conta a sua presença. Na aula de hoje, nossos objetivos são os seguintes: relacionar aspectos da era Khrushchev na União Soviética, com transformações no socialismo internacional, em especial a crítica do stalinismo e a coexistência pacífica. Antes de saltarmos adiante, damos um passo para trás para tomar impulso, sim? Retomando aquilo que fizemos na aula anterior. Na aula anterior, nós analisamos particularmente o palco dos conflitos da Guerra Fria, a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. Lembrando que é no terceiro mundo que vão acontecer os conflitos mais sangrentos, sim? Porque as duas nações, Estados Unidos e União Soviética, nunca vão entrar em conflito uma contra a outra. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul, países que hoje sustentam um regime socialista e capitalista, respectivamente, são resultado da Guerra da Coreia. O Vietnã foi reunificado e hoje, desde a época, é um país em modelo socialista. Para retomarmos aquele conteúdo, faremos uma pequena atividade. Esse quiz pede que você preencha as lacunas com o seguinte: a Guerra da Coreia resultou na criação de dois países. Você vai anotar o primeiro, que é considerada uma ditadura socialista, e um segundo, que é um país capitalista, sede de empresas como Samsung, a Hyundai e o Grupo LG. E por último, você vai anotar o seguinte: após a guerra de 1964-1975, qual país tornou-se socialista com um regime autoritário nos moldes da ditadura stalinista. Voltamos logo com a correção.
ok? Vamos corrigir a atividade. A Guerra da Coreia resultou na criação de dois países. Coreia do Norte, considerada uma ditadura socialista, um país bastante fechado, né? E Coreia do Sul, a sede de empresas como Samsung, Hyundai e LG, para você lembrar que é um país capitalista ainda hoje. Após a guerra de 1964 e 1975, o Vietnã tornou-se socialista, com um regime no início autoritário, nos moldes da ditadura stalinista. Bom, a problemática para a aula de hoje é a seguinte: nós vamos analisar quais são as consequências do governo de Nikita Khrushchev na União Soviética, que chamamos de Era Khrushchev, governou de 1953 até 64, nos seguintes aspectos: a crítica feita ao regime stalinista e a proposta de coexistência pacífica. Okay? Vamos lá. Essa é uma fotografia do Nikita Khrushchev, que fica líder na União Soviética em 53. É ele quem usa essa boina aqui à esquerda que o professor circulou, com Joseph Stalin, em meados da década de 30. Eram amigos? Sim, eram amigos. Gostaria que vocês recordassem essa fotografia, porque nós, a princípio, vemos líderes que estão juntos na Revolução, que fizeram a Revolução Socialista em 1917 na Rússia juntos e depois tornaram-se inimigos mortais. Às vezes fica um pouco difícil para a gente compreender, mas lembre-se, as coisas mudam, as pessoas mudam, os contextos e os interesses políticos mudam, sim? E também esses dois representantes do socialismo soviético vão estar em momentos diferentes da história da União Soviética. Khrushchev governa a partir da morte de Stalin em 1953 e o seu governo marca o fim da doutrina Zhdanov. Tínhamos visto isso, né? Uma doutrina que foi bastante importante para a formação do realismo socialista na União Soviética. Uma doutrina de pureza na cultura, uma pureza socialista nas artes. A crítica ao culto da personalidade de Stalin, usado como propaganda, sim, e foi deposto em 1964. Além disso, arranjou confusão no socialismo internacional com a China. Nós vamos ver que essas são consequências aí do seu governo. Inicialmente, vamos analisar a denúncia do totalitarismo stalinista. No Congresso do Partido Comunista da União Soviética de 1956, o 20º Congresso, o Khrushchev fez um discurso que ficou chamado de Sobre o culto à personalidade e suas consequências. Nesse discurso, junto com o contexto das suas críticas ao stalinismo, ele propõe 3 formas de análise do período anterior: os crimes da ditadura stalinista, a rigidez doutrinária do período de Stalin e a crítica ao culto à própria personalidade do Stalin. Nós vamos analisar esses 3 momentos da crítica de Khrushchev. Primeiro, a ditadura stalinista. Disse Khrushchev nesse discurso: Stalin descartou o método de luta ideológica, que era um método de luta leninista, de Lenin, no início da Revolução, segundo o Khrushchev, substituindo-o pelo sistema de violência administrativa, perseguições em massa e o terror. Nós já estudamos, vimos aqui anteriormente, os chamados expurgos que o Stalin promoveu dentro da União Soviética, eliminando até companheiros de partido, qualquer um que lhe fizesse oposição. É disso que o Khrushchev está falando. Os crimes da ditadura stalinista, elencados como julgamentos sumários, tortura, os campos de trabalho forçado, chamados de campos de concentração soviéticos, os gulags, deportações, extermínios em massa ou fuzilamentos depois de julgamentos sumários, estão na lista daquilo que o Khrushchev vai denunciar. O professor vai lembrar 3, em particular, desses chamados crimes stalinistas. Contra o povo ucraniano, que estava dentro da própria União Soviética, sim? Então, crimes contra um povo que estava dentro do próprio regime e contra 2 cientistas soviéticos também. Nós não vamos tratar de crimes ditos do Stalin contra outras nações ou contra o bloco capitalista, não. Vamos analisar pontos que foram levantados pelo Khrushchev do Stalin contra o seu próprio povo soviético, em 3 momentos. O primeiro deles, a chamada morte pela fome, ou Holodomor. Cerca de 10 milhões de ucranianos que pereceram por inanição entre 1932 e 1933. É chamado de Holodomor, ou fome causada politicamente, devido ao confisco de cereais, de alimentos, à coletivização forçada que foi feita de maneira bastante assodada e
reconhecido esse Holodomor pela legislação ucraniana como um ato de genocídio contra o povo da Ucrânia cometido pela figura do Stalin. Sim? Então, esse é um primeiro momento de denúncia de Khrushchev contra os crimes stalinistas, contra o próprio povo da União Soviética, no caso, os ucranianos. Dois cientistas que sofreram também a mão forte, totalitária, do Joseph Stalin. Sergei Korolev. Esse aqui nós havíamos mencionado, que foi um engenheiro ucraniano. Ele é considerado o pai, o pioneiro do programa espacial soviético. Um gênio, Sergei Korolev, um gênio. Foi ele que desenvolveu os foguetes chamados R-7. Os foguetes R-7 foram os primeiros mísseis balísticos intercontinentais do mundo. Genial. Foi também usado para lançar o Sputnik, foi usado também para lançar as naves que puseram o Yuri Gagarin no espaço e os próximos astronautas soviéticos das missões Voskhod. Esses foguetes eram bastante confiáveis, por isso foram muito utilizados. Sergei Korolev, esse gênio, acusado de sabotagem econômica, lá nos anos 30 para os anos 40, foi acusado e preso e torturado, teve um maxilar fraturado, perdeu os dentes e foi mandado para uma prisão, esses campos de trabalho forçado, os gulags. Né? Aqui nós temos uma imagem esquemática desses foguetes, os R-7 Semyorka, desenvolvidos pelo Korolev. O primeiro deles, um veículo de teste, e os dois, o professor fez questão de mencionar aqui, e você tem isso nos slides que a Secretaria de Educação disponibiliza para você, aluno, os foguetes que lançaram o Sputnik, que lançaram também o Sputnik 2 com aquela cadelinha Laika, né? O primeiro ser vivo a orbitar o planeta, e as naves Vostok, que puseram aí o Yuri Gagarin, o primeiro astronauta, aliás, o primeiro cosmonauta, né? Assim que os soviéticos os chamavam, o primeiro cosmonauta em órbita terrestre. E essa imagem triste, a imagem do Korolev após ser preso em 1938, você encontra aí na internet outras fontes com imagens desse grande gênio, que só foi reabilitado graças à corrida espacial. Veja, um engenheiro, um verdadeiro gênio da astronáutica, e foi condenado a trabalhos forçados em uma mina de ouro. Né? Mas foi resgatado, depois reabilitado e morreu um tanto depois. O terceiro caso que nós lembramos, veja, um caso de crime de Stalin contra o povo ucraniano, que chamamos de Holodomor, o caso do engenheiro ucraniano, sim, o Sergei Korolev, e esse terceiro caso que envolve um biólogo. A vítima aqui está no finalzinho do slide. A vítima é Nikolai Vavilov. Acontece o seguinte, Trofim Lysenko era um biólogo favorecido por Stalin. É o pior caso de manipulação política da ciência da Guerra Fria. Por ser favorecido, ele, negando a genética mendeliana e a seleção natural, colocou de um lado a ciência e do outro lado a ideologia política. Na opinião do Lysenko, a genética mendeliana serviria como justificativa biológica das diferenças de classes sociais, o que, é claro, era um caminho contrário do que o socialismo soviético pregava. E ele dizia que a seleção natural de Darwin servia como justificativa para a competição capitalista, em que sobreviveriam no livre mercado os melhores empresários, as melhores empresas. Sim? Justificaria, portanto, o domínio de classes. O raciocínio do Lysenko foi esse. Se essas descobertas da ciência biológica contrariam os ideais do partido, então estão erradas. E a perseguição aos geneticistas se estendeu a Nikolai Vavilov, um outro gênio. Vavilov tinha mais de 400 centros de pesquisa pela União Soviética, com mais de 20 mil pesquisadores. Foi um dos primeiros a fazer seleção e armazenamento de sementes para pesquisa genética. Mas como adotava nas suas pesquisas aquelas leis de Mendel, que você no ensino médio estuda, aquelas leis sobre a segregação de genes, né? Aquelas leis do monge agostiniano Gregor Mendel, ele, por defender essa perspectiva científica, era caracterizado como alguém que defendia uma ciência burguesa. Portanto, deveria ser superada por uma ciência proletária. É a aplicação na ciência do modelo dialético que era já utilizado no campo histórico.
Sim? Bastante triste. Faça uma pesquisa, é a sugestão do professor sobre o Nikolai Vavilov. Até hoje, bancos de semente existem pelo mundo, né? No caso de perdas de material genético, existem pelo mundo afora. São bastante interessantes de você pesquisar bancos de sementes e o Nikolai Vavilov é o gênio que fez isso em condições bastante precárias, com a perseguição e o isolamento acadêmico e político promovido por Trofim Lysenko. Trofim Lysenko, um pseudocientista, sim? Usou a ideologia para julgar a ciência, não com critérios científicos, mas com critérios políticos. Isso, é claro, não pode dar certo. A atividade 1 retoma essas ideias. Milhões de pessoas inocentes perderam as suas vidas em resultado da fome em massa, deliberadamente provocada pelos atos cruéis do regime soviético. Na Ucrânia, milhões de agricultores morreram em consequência da coletivização forçada e da requisição de alimentos. Essa é uma frase de uma resolução do Conselho da Europa de 2010. A estratégia de Stalin ficou conhecida como, você anote a perspectiva correta, anote a alternativa que está certa, entre essas. Letra A, Holodomor, B, equilíbrio do terror, C, holocausto ou D, Shoah. Voltamos logo aí com a correção da atividade.
Ok? Vamos à correção? Então, a estratégia de Stalin ficou conhecida como Holodomor. Sim, a estratégia que aconteceu lá na Ucrânia. Bom, vimos já um primeiro momento as críticas do Nikita Khrushchev aos crimes de Stalin. Nesse segundo momento, vamos analisar o que o Khrushchev dizia por rigidez doutrinária. Era uma crítica dele à doutrina dos Zhdanov, o Zhdanovismo. A rigidez, na opinião do Khrushchev, significava que, como tudo serve à ideologia, nenhuma dimensão da vida humana é absolutamente neutra, então existe uma ideologia boa e uma ideologia má. E tudo aquilo que não for daquilo que consideramos bom deve ser eliminado. Aqui está o problema, Não é exatamente uma crítica à ideia de que os comportamentos humanos estejam permeados por relações de poder. Não é disso que se trata. O problema está em caracterizar aquilo que não está conforme à ideologia oficial do momento, deve ser eliminado. Aquela negação de conviver com a diferença. Bom, a doutrina do Zhdanov dizia o seguinte, que tem dois tipos de arte. Aquela ideologicamente correta, que são identificadas com as diretrizes do partido e acabaram dando origem ao que ele chamou de realismo socialista. E, na opinião dele, essa arte deveria servir como propaganda ideológica. O professor colocou uma citação de Bertolt Brecht, um teatrólogo bastante importante do século XX. Ele disse o seguinte, realismo socialista significa que o escritor, ali onde se lute pela construção do socialismo, apoia essa luta e com esse fim estuda e descreve a realidade. Ou seja, a função do artista não é representar a realidade, mas descrevê-la de acordo com os interesses de uma revolução que está para acontecer. A arte ideologicamente deturpada, por outro lado, serviria ao capital. Seria, como disse Zhdanov, produto de uma classe sem potencial de desenvolvimento, decadente, burguesa. A música de dois russos, gênios da música clássica, Shostakovich e Prokofiev, foram também condenadas por Zhdanov nessa perspectiva. Não por questões artísticas, mas porque, na opinião dele, eram marcadas por tendências antidemocráticas estranhas ao povo e ao gosto artístico soviético. Mais uma vez lembramos, como aconteceu na ciência, esses excessos doutrinários. A arte aqui não era julgada conforme critérios estéticos, mas conforme critérios político-ideológicos. Isso também, é claro, não pode funcionar. A atividade 2 retoma essas ideias. O Estado soviético tentou eliminar da cultura as manifestações artísticas contrárias à ideologia comunista no momento. A estética oficial chamava-se, letra A, expressionismo soviético, uma estética intimista. B, abstracionismo proletário, a decomposição geométrica do real. C, realismo socialista, esteticamente simplificada, enaltecia a combatividade e o trabalho. Ou D, romantismo comunista, valorizando as raízes culturais russas. Logo voltamos com a correção.
Fez as atividades, vamos à correção. A resposta correta dessa estética oficial é a seguinte: chamava-se realismo socialista, esteticamente simplificada, evitando formalismos, sim? Enaltecia a combatividade e o trabalho. Vamos para a terceira crítica levantada por Khrushchev ao período stalinista. A crítica referente à divinização de Stalin, esse culto à personalidade de Stalin. Disse Khrushchev, naquele discurso que o professor comentava, feito em 1956, no 20º Congresso do Partido Comunista Soviético. Ele disse: um super-homem dotado de características semelhantes às de um deus, um conhecimento inesgotável, um comportamento infalível. Durante muitos anos, tal atitude foi assumida entre nós em relação a Stalin. Essa é a crítica do Khrushchev. Veja, nós utilizamos aqui como exemplo disso um jornal brasileiro. A ideia é trazer para você que não houve esse culto à personalidade somente dentro da União Soviética. Era também uma política que foi exportada para outras nações, para outros partidos comunistas, como o Partido Comunista Brasileiro, que tinha na Voz Operária o seu porta-voz no Rio de Janeiro. Esse jornal trouxe, em 1950, é um encarte, né, a capa de um encarte, em comemoração aos aniversários do Stalin, isso era geralmente feito. Mas veja bem, Glória a Stalin, guia dos povos, campeão da paz. Era esse o tipo de enaltecimento que era criticado lá pelo Khrushchev. O professor colocou aqui alguns recortes desse mesmo jornal. As imagens do professor V não estão muito boas. O jornal está disponível como fonte na internet, você encontra, as referências estão nos slides que a Secretaria de Educação do Paraná disponibiliza para você. Procure lá o jornal integralmente, é muito interessante. Esses recortes não são de uma época muito grande, não são de um período de décadas, mas são de um único ano. O professor pegou 2 edições, para você ver que esse enaltecimento acontecia muitas vezes dentro da mesma edição. Sim? Referências a Stalin nesse jornal brasileiro, Voz Operária. Stalin, campeão da paz. Veja, se você lembrar-se que, junto com Hitler, Stalin invadiu a Polônia no início da Segunda Guerra Mundial, acho que os poloneses não iam caracterizá-lo como um campeão da paz, né? Mestre e amigo, bem, amigo, mas talvez o Trotsky, que era realmente amigo no início da sua jornada junto à construção da União Soviética, Trotsky tinha uma opinião diferente. Trotsky teve que fugir de Stalin, fugiu para o México, mesmo assim em 1940, Stalin encontrou Trotsky e mandou assassiná-lo aqui no México. É muito amigo, né? Mestre dos mestres, diz o jornal. Stalin, o chefe invencível. Joseph Stalin, o bem-amado dos povos. Nós vimos nessa aula aqui o Holodomor. Acredito que aqueles ucranianos que morreram de fome com a dominação stalinista, com o braço forte stalinista, não julgariam justamente um bem-amado, sim? Mas é assim, esse é o enaltecimento. É um processo de transformação do cidadão em vida, do político, em uma figura mitológica. Isso é bastante perigoso. Os seres humanos estão sujeitos a erros, estão sujeitos às idiosincrasias de momentos históricos diferentes, opiniões mudam, mas quando nós os transformamos em um mito, ele se torna um símbolo incapaz de cometer erros. Tudo que ele fala vale. Veja bem, Stalin é o guia genial do proletariado mundial. Não era só um guia soviético, mas do mundo. Stalin é o nosso chefe invencível, porque invencível é a classe operária. Aqui também um aspecto bastante perigoso nessa mitificação de figuras públicas. A identificação do Stalin com a classe social trabalhadora. Quando se identifica o líder com a classe, falar mal do líder significa falar mal da classe, né? A classe é representada por um partido, então você criticar o líder é criticar o partido. Aqui no caso, na União Soviética, o partido acaba se identificando com o próprio Estado, porque era um partido único, né, sem oposição. Então você criticar o Stalin, criticar o líder, significa criticar a própria nação. A crítica a uma pessoa torna-se um ato de traição à própria pátria. Essas identificações são sempre bastante perigosas no campo político. Adiante. Por último, vamos analisar a coexistência pacífica. O professor quer lembrar o seguinte aqui. Nós vimos, então, a crítica de Khrushchev em 2 aspectos, né? Uma crítica ao stalinismo e uma proposta de coexistência pacífica. Dizia assim o Khrushchev: só a paz pode garantir as nossas diferenças. Ele está falando das diferenças entre soviéticos e norte-americanos.
Pois, no caso de uma guerra nuclear, as cinzas do comunismo e do capitalismo serão totalmente indiferenciáveis. Já havíamos tratado na corrida armamentista que uma guerra nuclear entre essas duas potências não ia deixar muito, né? Albert Einstein, um dos cientistas que desenvolveram a teoria que foi base para as armas nucleares, respondeu uma vez, quando perguntaram para ele como seria uma terceira guerra mundial. Ele disse: a terceira eu não sei, mas uma quarta com pedras e paus. Quer dizer, um retorno da humanidade a um estado pré-industrial, né? Graças a um conflito de proporções catastróficas. O desentendimento com a China foi resultado dessa perspectiva, porque a China se manteve numa ditadura a início comunista de tipo stalinista. Então, a princípio, houve um rompimento com a China, que endureceu o regime, enquanto Khrushchev promovia uma certa abertura. Apesar de que, vamos ver, enquanto Khrushchev falava em coexistência pacífica, mandou instalar mísseis nucleares em Cuba, né, e depois retirá-los. Khrushchev foi um personagem aí bastante questionável com relação ao sentido, mas lembremos, né, a história ela não é feita por anjos e demônios, é feita por seres humanos que não escolhem, mas oscilam entre o bem e o mal, entre posições boas e posições negativas, ok? Adiante. Uma atividade 3 para recuperar esse período Khrushchev. Em 1956, Khrushchev apresentou um relatório ao Partido Comunista da União Soviética. Bom, nesse relatório, você vai anotar, letra A, denunciando o excesso de democracia na União Soviética. Letra B, apoiando as realizações econômicas de Stalin, que erradicaram a fome. Letra C, propondo a união da União Soviética com a China para barrar o avanço do capitalismo na Ásia. Ou letra D, denunciando crimes de Stalin e estabelecendo o princípio da coexistência pacífica. Logo retornamos com a correção.
Ok? Respondeu a sua atividade. A resposta é a seguinte, letra D, denunciando crimes de Stalin e estabelecendo o princípio da coexistência pacífica. Bom, a problemática do início da aula, nós questionávamos quais são as consequências do governo Khrushchev, né? Ao criticar o stalinismo e propor uma política de coexistência pacífica com o bloco capitalista, o Khrushchev acabou ganhando inimigos externos no socialismo internacional com o rompimento com a China e inimigos internos, o que acabou resultando na sua deposição após uma série de conflitos dentro do próprio partido em 1964. Sim? Na aula de hoje, nós estudamos a era Khrushchev, a denúncia do totalitarismo stalinista e o princípio da coexistência pacífica. Na próxima aula, nós vamos analisar, no contexto da Guerra Fria, os esportes e a indústria cultural. Não se esqueça, tudo aquilo que merece ser feito, merece ser bem feito. Tchau.